Estamos chegando com o nosso programa Centro Médico Dr. Tomás e Tomás, 30 anos. Esse programa que acontece para mostrar o que o Centro Médico Dr. Tomás e Tomás tem de melhor para você. Hoje nós vamos conversar com um jovem médico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Dr. Matheus Fontanesi, ele é médico pediatra. Quando se fala em pediatra, logo que se imagina um doutor aí com seus 60, 70 anos, né? É difícil ver um pediatra muitas vezes com menos isso. E o doutor Matheus Fontanesi é um médico que atende aqui no Centro Médico Dr. Tomás e Tomás. Doutor, vamos falar um pouquinho da sua especialidade. O doutor é pediatra, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Sou pediatra, sou formado pela Universidade do Oeste Paulista, tenho um título da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sim. Então tenho um credenciamento completo. E a pediatria é uma área muito vasta, muito ampla. A gente contempla dos 0 até os 14 anos de idade. Sim. E como toda faixa etária tem as suas patologias específicas, então isso que gera a amplitude da pediatria. A gente acaba atendendo várias situações ao decorrer do desenvolvimento da criança, até se tornar um adolescente. Doutor Matheus, o senhor escolheu a pediatria por quê? Eu escolhi a pediatria pelo prognóstico, né, da área médica. Na área médica a gente tem essa questão que é o após a doença, que a gente chama de prognóstico. A gente tem o diagnóstico, que é a questão da doença em si, e a gente tem o prognóstico. E eu escolhi pelo prognóstico, que é uma faixa etária que eu consigo influenciar em um desenvolvimento de um indivíduo sadio, com uma produtividade muito extensa. Então eu escolhi por esse motivo, por essa importância específica do ser humano. Doutor, consultar muitas vezes um adulto é uma coisa, né? Chega um adulto para consultar e ele passa o que ele tem. Aí às vezes você vai consultar uma criança e às vezes a criança ela sente, mas não sabe expor. Sim. E quem expõe muitas vezes é a mãe. Tem uma certa dificuldade nisso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente depende fundamentalmente dos pais para passar uma informação correta, fidedigna, para nos ajudar a esclarecer os sintomas que aquela criança vem sentindo. Eu tenho um convívio com criança muito intenso, algumas situações a gente até consegue, mediante as informações passadas, vislumbrar alguns leques de diagnóstico, depois a gente termina isso com o exame físico e com os exames de laboratório e de imagem, se forem necessários. Mas para me direcionar é fundamental que os pais tragam a informação de forma esclarecedora para me ajudar e, consequentemente, ajudar o filho também deles nessa situação. Toda família tem que ter um pediatra, ou seja, quem tem filho tem que levar realmente ele num pediatra ou pode levar num clínico geral, por exemplo? Ou a ideia é o pediatra mesmo? A ideia é sempre a pediatria, né? Na pediatria a gente tem um viés muito grande, que é a dose de medicamento. A dose do medicamento ela varia conforme o peso e dependendo de algumas situações. Então a gente tem uma faixa para trabalhar do medicamento, a dose mínima e a dose máxima. E por essa especificidade das idades, o clínico ele até nos consegue ajudar num primeiro momento, num primeiro atendimento, se for o caso de urgência, emergência. Mas sem dúvida, para esclarecer melhor o caso, o ideal é que seja um pediatra, né? Tanto por essa questão, quanto por essa afinidade que a gente acaba tendo de retirar informações, de conversar, de essa aptidão rotineira que acaba nos levando a um passo à frente, né, para esclarecer melhor as doenças. Doutor, os maiores desafios da pediatria que o senhor vê hoje? Os maiores desafios da pediatria, sem dúvida, eu acho que é de uma forma macroscópica e a gente vê a situação atual do país, né? Algumas dificuldades que a gente tem, financeiras, sociais, e isso acaba sendo uma barreira, eu acho que até intransponível muitas vezes, que a gente não tem acesso a esse tipo de população. Então, na pediatria, ainda em outros estados, em outros locais, a gente acaba vendo patologias simples, coisas corriqueiras que acabam levando a criança a óbito, como, por exemplo, uma diarreia e vômito. A criança padece por desidratação, por não ter serviço de saúde. A própria hora do parto também, né, que é muito importante, que o pediatra esteja na sala de parto na hora que está acontecendo o parto, é uma exigência já. Tem que estar junto o pediatra. Tem que estar junto, é uma exigência do Ministério da Saúde, da Sociedade de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Pediatria.
e a gente vem contemplando já vários cursos. Tive um curso agora há pouco tempo em Porto Alegre sobre reanimação neonatal e atualidades na pediatria, e lá foi frisado muito essa parte da presença do pediatra, que em muitas maternidades a gente acaba tendo essa dificuldade, ou em muitos locais a gente não tem nem a maternidade, acaba tendo a figura da parteira. Inclusive as parteiras estão indo fazer o curso da Sociedade Brasileira de Pediatria de Reanimação, porque é mais fácil a gente instruir esse profissional que está longe, que está no centro do país em que não tem esse recurso, para poder nos ajudar nessa primeira hora do nenê. Então, nessa primeira hora do nenê é fundamental o pediatra. E tem que estar lá o pediatra, né? Tem que estar lá o pediatra, tem que também ter a primeira consulta. A gente tem um jargão na pediatria que diz que quem vai ao pediatra dorme tranquilo, né? Porque ele já passou pelo pediatra, ele já teve as orientações, passou por um atendimento do especialista, e isso faz com que o pai tenha uma segurança, um respaldo, uma retaguarda, né? Eu digo, de um profissional que está ali para ajudar ele no crescimento e no desenvolvimento saudável do filho dele. Doutor, nos próximos programas a gente vai entrar em algumas áreas, né, da pediatria, mas tem um questionamento que não posso deixar de fazer, principalmente para as mães em primeira viagem, que a gente fala, né? Teve o primeiro filho. O filho bateu uma febre. E a gente sabe que quando se tem 2, 3 filhos, já tem uma certa ideia. Se espera um pouco, vamos esperar um pouquinho, quem sabe baixa, tá? Apareceu uma febre na criança. Tem que levar na hora no pediatra ou se espera às vezes um dia, 2? Como é que é, doutor? Ou se vem acompanhado com diarreia, vômito, tem que levar na hora? Como é que, só para essa informação para as mães que nos acompanham? Certo. A febre é um sinal inflamatório sistêmico, né? Ela já me mostra que tem alguma coisa acontecendo com a criança, ela está manifestando aquela inflamação dela através da febre. Então, depende da faixa etária, a gente tem algumas condutas a serem feitas. Sim. Mas o recém-nascido, via de regra, todos os recém-nascidos com febre têm que passar por um screening de infecção, né? Tem que levar no pediatra. Tem que levar no pediatra. Conforme a criança ela vai se desenvolvendo, vai tendo outras faixas etárias, a gente tem outras orientações para passar. A medicação, via de regra, sempre deve ser feita, um analgésico, um antitérmico, de rotina que a criança já toma, para não chegar na fila do pronto-socorro em um estado febril e podendo gerar até pelo deslocamento, pelo tempo, uma crise convulsiva. Então a primeira orientação que eu passo aos pais é medique a criança com febre antes de deslocá-la para qualquer hospital. Não sabe se vai ser naquele hospital, atendimento, se vai ter que ir para outro hospital, e muitas vezes a criança acaba ficando sem medicação, e o risco maior da pediatria com a hipertermia ou a febre é a crise convulsiva. Então isso é muito importante esclarecer para os pais que é importante medicar sim a criança. E caso recém-nascido, imediatamente que ele vai ser... Não se espera, recém-nascido não se espera. Não se espera, recém-nascido. Até o primeiro mês de vida a gente não se espera, a criança tem que ir até o hospital para buscar. Passou desse período, tem algumas febres que a gente não encontra o sinal localizatório da infecção, ela acaba se manifestando muitas vezes 48 horas depois daquele primeiro sinal. Então, algumas situações a gente pode sim ter uma conduta expectante, que a gente chama, a gente fica na expectativa de que venha alguma doença, que está vindo só a febre, e até um determinado momento que a gente já encontra o que é. Então, para algumas faixas etárias a gente tem essa contemplação, para outras já não. Para outras a gente tem que ser mais agressivo na conduta para não deixar passar nada que possa prejudicar a vida dele. Por isso a importância de você que tem filhos entre 0 a 14 anos ter um pediatra para acompanhar o seu filho. Nada melhor que ter um profissional que você pode na hora ligar, mandar um WhatsApp, que muitas vezes, né, doutor, para a gente terminar, o pediatra conhece tanto a criança que às vezes até pelo WhatsApp, pelo telefone, pode dar alguma instrução na hora, né, doutor? Agora, se não conhece a criança, não sabe como é que é, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um instrumento que está vindo para a gente e está nos ajudando muito é o telefone celular, os aplicativos. Sim. Isso tem nos ajudado bastante, porque não deixa num contato imediato já com os pais, e eu consigo, sem dúvida, esclarecer bastante coisa. Doutor Matheus atende aqui no Centro Médico Doutor Tomás quando? Na segunda e na quarta-feira. Toda segunda e quarta eu estou por aqui e, eventualmente, algumas situações de emergência eu também costumo vir para cá para atender. Ok. Doutor Matheus,
Fontanese. Isso. É italiano, Fontanese? Italiano. Italiano. Tutti buona gente. Obrigado, doutor. Doutor Matheus Fontanese. Ele atende todas as segundas e quartas aqui no Centro Médico Dr. Tomás e Tomás, 30 anos, aqui no Nova Trento News.